dos passeios mais procurados por quem visita Canela é conhecer a Vitivinícola Jolimon. Com uma localização privilegiada no alto do Morro Calçado, a Jolimon mistura os sabores dos seus premiados vinhos e espumantes a uma bela paisagem, o que torna a visitação por aqui algo um pouco mais romântico, pois nos apaixonamos por esse visual. E a vinícola tem belos mirantes e parreirais por onde você pode passear e até fazer um piquenique, participar da Pisa das Uvas, algo bem tradicional na região, ou simplesmente fazer a visita guiada com degustação, que é acompanhada por queijos e salames para fazer uma harmonização perfeita. Nesse vídeo vamos te mostrar como é o passeio, quanto custa, como chegar lá e onde comprar mais barato. E no final do vídeo ainda tem dica extra de uma degustação gratuita e muito farta e variada de queijos, salames, copas, doces, geleias e outros produtos típicos do Rio Grande do Sul. Então vem comigo descobrir tudo o que você precisa saber sobre a Vinícola Jolimon. Desde 1984, a Vinícola Jolimon pertence à família de Hernani Nápoles Velho, que transformou aqui essa vinícola na mais visitada do Brasil, com mais de 200 mil visitantes por ano. A Jolimon produz mais de 1 milhão de litros por ano e já ganhou mais de 120 premiações, tanto nacionais quanto internacionais. Gente, olha que lindo, que paisagem incrível aqui do alto do Morro Calçado. Olha que lindo, gente. Agora tá começando, né, as primeiras folhas aqui do parreiral. Para pegar elas com as frutas, né, com as uvas, é mais no início do ano, ali na época da vindima, que geralmente começa em março, né? Mas em janeiro quem vem aqui já encontra tudo com frutas. E aqui é o caminho do mirante, ó, que leva ali pro mirante. Óbvio, né? Porque eu já bebi um pouquinho, desconsiderem. Da enchente, ó, os doguinhos que foram resgatados da enchente ganharam um vinho com uma marca deles, o Jolipetes, que chique. Olha que lindo o mirante do piquenique, que eles chamam de mirante do piquenique, com essa vista incrível aqui. As visitas na Jolimon acontecem todos os dias das 9 às 4h45, sendo esse o último horário da visita guiada com degustação. E não precisa agendar o seu horário. As visitas funcionam por ordem de chegada e duram em torno de 1h30. E após a visita no interior da vinícola, você tem tempo livre para fazer as suas fotos nos parreirais, nos mirantes, participar de atividades extras como a Pisa da Uva ou um piquenique e visitar a loja para fazer as suas compras. O estacionamento aqui na vinícola custa R$10 e crianças até 11 anos não pagam a visitação. De 12 a 17 anos pagam a metade do valor diretamente no local. Melhor idade também pode comprar o seu ingresso pagando meia entrada direto na bilheteria. E aqui os passeios acontecem mesmo em dias de chuva, pois é realizado em área coberta no interior da vinícola. Mas se preferir esperar o tempo melhorar, pode ir qualquer dia da sua viagem, sem precisar de remarcação, pois os seus ingressos no laçador de ofertas não precisam ser com data marcada.
E eles foram um dos pioneiros no enoturismo aqui na região, né, abrindo a vinícola para visitas guiadas com degustação. E a visita aqui custa cerca de R$ 189,90 por pessoa e você ganha uma taça de brinde. Você pode escolher entre a taça de vidro e a taça de cristal. Aí o valor fica um pouquinho a mais, né, para fazer a visita com essa taça de cristal de brinde. E se você comprar o teu ingresso com antecedência pelo site Laçador de Ofertas, você paga até 40% mais barato. Vou deixar o QR Code aqui para vocês me chamarem lá no WhatsApp para saber qual é o cupom que tá valendo na semana, tá, gente? Vocês sempre vão usar o cupom Por Onde Andei 5 para ganhar 5% de créditos que viram descontos depois, né, nas próximas compras. Então você vai usar o Por Onde Andei 5 mais o cupom de desconto, que daí você vai me chamar aqui no WhatsApp para saber. E eu quero aproveitar para te convidar a participar do nosso grupo de descontos no WhatsApp. Lá nós divulgamos cupons de descontos e promoções em Gramado e Canela e te damos dicas e suporte para te ajudar a organizar o seu roteiro. O acesso ao grupo é gratuito, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela e participar. O link também está na descrição do vídeo. E se você já participou ou participa do nosso grupo, conta aqui nos comentários para as pessoas saberem se o grupo te ajudou ou não e se vale a pena participar. A vinícola fica numa região mais isolada e afastada do centro de Canela. São pouco mais de 6 quilômetros do centro, então para chegar de Uber é fácil. Para voltar pode ser um pouquinho mais demorado para conseguir motorista, mas você consegue, é só ter um pouco de paciência. Mas já fica aqui o nosso alerta sobre os valores que costumam ser mais altos nesse trecho. No momento da edição desse vídeo, o Bus Tour não estava mais passando pela vinícola, ele deixou de fazer parte da rota do Bus Tour. Então, as melhores opções seriam um transfer privativo, alugar um carro ou tentar ir de Uber mesmo. E para quem já está de carro, pode ir tranquilo, a estrada é toda pavimentada, sem trechos de terra, não é perigosa e é bem sinalizada. No começo era assim, tá? O Jacques Brière, que foi nosso fundador, ele iniciou o projeto Vitivinícola Brière em 1948. Então, ele começou a produção de uvas e depois, 10 anos depois, ele começou a produzir os vinhos. O nome do primeiro vinho foi vinho Jolimont, em homenagem ao terreno. Jolimont significa Belo Monte ou Bela Montanha, que é realmente esse terreno aqui, não é verdade? Então, o Jacques Brière, ele, em 1982, ele trouxe para casa um prêmio importantíssimo, a grande medalha de ouro do concurso espanhol de vinhos, a única vinícola brasileira que ganhou essa premiação, tá bom? O francês veio a falecer alguns anos depois que ganhou o prêmio e a vitivinícola foi comprada pelo seu Hernani. O seu Hernani é o atual dono da vitivinícola, ele e a família comandam a Jolimont. O seu Hernani é morador aqui da região, tá? Sempre morou aqui na Serra, e ele fez questão de manter o legado do francês. Então ele mudou de nome, em vez de Vitivinícola Brière, ele trocou para Vitivinícola Jolimont, em homenagem ao primeiro vinho do francês. Então a gente segue esse ideal e filosofia do francês até hoje, que é produzir vinhos de qualidade direto para o consumidor final. Vinhos de pessoas para pessoas. Por isso que não existe Jolimont na cidade de vocês, tá? Jolimont só tem aqui na Serra. Pode entrar. Aqui são as pipas de madeira. A pipa de madeira hoje a gente não utiliza mais. Estão todas vazias. A gente utiliza uma tecnologia muito mais moderna que se chama tanque de aço inox. Então o tanque de aço inox, ele dá muito mais controle para a gente sobre o nosso produto. Vocês sabem que aqui na Serra a variação de temperatura é grande. Às vezes faz muito calor e às vezes faz muito frio. Às vezes esse frio e esse calor é no mesmo dia, inclusive. O vinho não gosta de oscilação térmica. É por isso que a gente não deve armazenar os vinhos na porta da geladeira, combinado? Então, aqui a gente tem um controle da temperatura e a gente consegue manter também o mesmo padrão de qualidade, independente do clima, tá? Ou seja, eu estou fazendo tudo errado. Agora, se você quer ver as uvas, é de janeiro a março. De janeiro a março, as uvinhas vão estar todas no pezinho, assim, nos cachos,
a gente vai colher esses cachos e a gente vai levar para o setor de vinificação. Lá a gente retira os galhos e a gente aproveita apenas os baguinhos, que são essas uvinhas aqui. Essas uvinhas que fazem o suco, o vinho. A gente pega essas uvas todas separadinhas e botamos no tanque de aço inox, 10 vezes maior do que esse aqui. Então, lá no tanque, a gente faz o esmagamento da uva. A ideia é que a uva fique em contato ali com a polpa, com a casca, com o suco, fique essa mistura. Depois de um tempo, de alguns dias, a gente filtra isso, né, coa, vamos utilizar apenas a parte líquida. E a gente adiciona isso aqui, ó, é a levedura, tá? A levedura é um micro-organismo que vai transformar os açúcares ali daquele mosto, daquela mistura de uvas, do suco, em álcool. Então, todo o álcool que você vê estampado no vinho, ele é natural, é fruto da fermentação, tá? A maioria, 99% dos vinhos é feito dessa forma natural. Depois que está tudo fermentado, a gente pega esse vinho cru, não tá bom para beber, a gente deixa ele descansando no tanque de aço inox ou direto na barrica de carvalho. Ele vai ficar descansando, amadurecendo durante meses, às vezes até anos, tá? Depois de um tempo a gente faz uma análise, a gente degusta e quando ele tiver mais palatável, mais macio na boca, a gente engarrafa e vende para vocês consumirem, tá? É assim que a gente faz o vinho. É um processo, é demorado, é longo, mas é feito com todo carinho e cuidado para vocês terem o melhor produto na mesa de vocês, tá bom? I was telling a lie. It's been a long day for sure. How could I resist your smile? Can we move on as before? Cada vinho, cada barriga que vocês estão vendo tem vinho dentro aqui, tá bom? Estão todas cheias. Então essa sala aqui é onde o vinho amadurece e ganha uma nova identidade, ele sofre uma transformação. A gente aqui na Jolimão utiliza os dois principais tipos de carvalho que existem, o carvalho francês e o carvalho americano. Cada tipo de madeira vai aportar um conjunto de notas ao vinho. Sempre que você degustar um vinho e sentir notas de baunilha ou coco, são notas provenientes da barrica de carvalho. A própria madeira passa isso ao vinho. Detalhe, quando o vinho passa no barril de carvalho, ele fica mais fácil para você beber ele fica mais macio no seu paladar, ele ganha uma elegância, tá? No mercado brasileiro é comum de você encontrar vinho reservado, não é verdade? Reservado. Vinho reservado, nem todo mundo sabe, mas é o vinho de mais baixa qualidade de uma vinícola, tá? São vinhos produzidos em larga escala para serem consumidos rápido. Não existe isso de você comprar um vinho reservado e guardar para daqui a 5 anos. Não dá. O vinho reservado tem que ser consumido imediatamente ou no máximo no ano seguinte que você compra. Agora, existe um outro termo, que é uma outra categoria, chamada vinho reserva. Vinhos reserva são vinhos de qualidade superior, onde as uvas são selecionadas, onde tem um carinho melhor para fazer o vinho e também vinho reserva na maior parte dos países são os vinhos que passam na barrica de carvalho durante alguns meses, tá? Agora, Gran Reserva são os melhores vinhos de uma vinícola. Quando se fala Gran Reserva, a gente está falando de um vinho de altíssima qualidade, um vinho que é feito em escala reduzida e não é feito todos os anos. Gran Reserva é feito só quando a safra da uva é muito boa. E outra coisa, Gran Reserva, via de regra, é bem mais caro do que um vinho tradicional. Só que você pode guardar um Gran Reserva para tomar daqui a 40 anos, por exemplo. São vinhos que têm uma estrutura muito boa. Pessoal, vocês estão vendo que tem umas plaquinhas brancas aqui, não é verdade? Essa plaquinha dá algumas informações sobre o vinho, sobre a barrica. Tem um númerozinho bem no final, em algarismo romano. Aqui nessa fileira tem o número 5. Agora nas outras fileiras vocês vão encontrar 2, 3. O que é isso? Esse númerozinho indica a quantidade de vezes que a mesma barrica foi utilizada para fazer vinho. O máximo que a gente utiliza é 5, tá? A gente utiliza a mesma barrica por até 5 vezes. Depois disso, o que a gente faz? Uma mesinha, tá? A gente faz outras coisas. Fazer vinhos
depois que a gente utiliza por 5 vezes, a gente não faz mais, porque não agrega as notas que a gente deseja ao nosso produto. Então a gente faz outra coisa. Detalhe, cada barrica dessas, pra gente, custa em torno de $2.000, tá bom? São barricas importadas, não existe carvalho no Brasil. Então a gente paga caro, é um investimento para ter um produto de alta qualidade, tá? Agora, tá vendo que tem fotos de famílias, fotos de empresas, fotos de casais. Esse casal aqui é de Uberlândia, por exemplo. O que é isso? É um projeto que a Jolimon tem, onde a gente permite que o turista, apenas o turista que nos visita, ele seja dono de uma barrica de carvalho dessas. Você pode ter seu próprio vinho fabricado pela Jolimon. Cada barrica dá 300 garrafas, tá? Eu vou citar o exemplo do Alexandre e da Luciana. São mineiros, tiveram aqui meses atrás, gostaram da ideia de ter o seu próprio vinho fabricado pela gente. Então, eles fizeram a reserva de carvalho, 300 garrafas. Parte das garrafas vão para a empresa deles, que eles têm uma construtora. Eles vão presentear os melhores funcionários, os melhores clientes. A outra parte eles vão destinar para a comemoração de 25 anos de casados, boda de prata de casamento, tá bom, gente? Na Europa, só que está fazendo muito sucesso aqui na América do Sul. Países como Peru, Chile, Argentina, Uruguai, e também está vindo como forte tendência para o Brasil, tá? Aqui dentro tem vinho. Na verdade, a gente tem vinho aqui e tem vinho aqui. O mesmo vinho, é a uva Taná. Deixa eu explicar primeiro a diferença aqui, as características do Foudre. A gente chama esse compartimento de Foudre, é carvalho 100% francês, capacidade para 3.000 litros. Lembra do que eu falei? Quando o vinho passa na barrica de carvalho, ele ganha novas notas. Então, o vinho que vai sair daqui, ele vai sair com a própria identidade da uva e também a identidade do carvalho adicionada, como notas de coco, notas de tostado, de baunilha. Além disso, o vinho vai se tornar um pouco mais fácil para ser bebido, tá? Quem conhece uva Taná sabe que faz vinhos bem encorpados, bem intensos. Só que ele ganha uma maciez maior por estar passando no carvalho. Agora, o concreto é um material inerte. Ele vai preservar a identidade da própria uva, a potência da uva Taná. Tem pessoas que têm paladar mais técnico e aguçado, mais treinado, que só de experimentar um vinho desse aqui do concreto consegue identificar o tipo de clima e solo onde a uva cresceu, tá? Então, o concreto tem esse benefício de preservar a identidade da própria uva. O carvalho tem um benefício de acrescentar notas e fazer o vinho ficar um pouco mais macio para você tomar. Na França, fazem vinhos caríssimos que chegam a ser leiloados, tá? Aqui na Jolimon a gente fez uma versão rosé dessa uva bem famosa. Esse vinho vocês vão ver que é bem fácil de ser tomado, é um vinho leve, harmoniza com alimentos leves, queijos leves, saladas, risotos, frutos do mar, por exemplo. Nessa rodada eu vou passar apenas o vinho seco, nas próximas eu passo o suave para acompanhar. Mas você pode fazer o teste, moço, pode fazer o teste. Você toma uma garrafa desse vinho aqui sozinha, inteira, depois você se olha no espelho, tá? A pele vai estar igual de princesa. Fica lisinha. Tu fala que tem vontade de fazer. I know I surely would. When you're away, there's a hole in my heart. Feels like a deja vu. So come back soon, you are my missing part. I know that you'll be you. Depois que a gente ganhou esse campeonato, a gente ficou grandão, corajoso, e a gente foi competir na Torre de Paris, no principal campeonato de espumantes do mundo. Gente, por 2 vezes considerado o melhor espumante do mundo, tá? Bicampeão mundial, espumante brasileiro, Moscatel da Jolimon. Agora, quem provou o Chardonnay ali em cima, aquele com notas de abacaxi e coco, simplesmente provou um dos 10 melhores do mundo, tá? Em abril desse ano teve uma competição na França para descobrir qual era o melhor Chardonnay do mundo. E a única vinícola brasileira que trouxe essa premiação para casa foi a Vitivinícola Jolimon. Hoje o nosso Chardonnay está no top 10 mundial. Gran Reserva da uva Taná. A gente fez apenas 1.000 unidades desse Gran Reserva. Todos os vinhos foram numerados de 1 a 1.000. Cada rótulo foi pintado à mão utilizando a tinta da própria casca da uva. Tá?
E depois de aprender sobre o processo de produção dos vinhos e eu descobrir que estava fazendo tudo errado, guardando os meus vinhos em pé na porta da geladeira, fomos para a parte mais gostosa do passeio, a degustação de vinhos espumantes harmonizados com queijos e salames, produtos excelentes da família Chaulet, que é vizinha da vinícola. A gente vai fazer uma harmonização e vamos numa crescente, certo? Do vinho mais fraco até o mais forte, o alimento mais fraco até o mais forte. Esse vinho, ele é um vinho suave, toma ele geladinho sempre, tá? Branco e rosé, toma geladinho. Agora, quem gosta de vinho seco, eu trouxe Pinot Noir tinto. Eu passei para vocês o Pinot Noir rosé, não é verdade? Agora eu vou passar o tinto e vocês vão ver que é leve também. Olha a coloração dele. É quase um rosé, gente. Isso aqui é uma dica que o vinho te dá. Quando você tem um vinho na taça, a coloração dele é clarinha, você consegue enxergar o seu dedo, é um vinho transparente. É uma dica de que ele é leve também na boca. Agora, se tiver uma coloração bem profunda, é uma dica que ele te dá de que é um vinho intenso na boca também, tá? Então, você já consegue só de olhar distinguir alguma coisa no vinho. Agora, vamos começar, né? São vinhos leves, então um alimento super leve. Apresento para vocês o queijo duplex. Pessoal, o queijo duplex é um queijo de duas bases, iogurte e requeijão. É queijo muito macio e muito leve. Pessoal, ele é o queijo do fondue. Ele é o queijo usado em todos os restaurantes de fondue de Canela e Gramado. Porque ele derrete muito fácil. Claro que depois cada restaurante acrescenta mais queijos no caldeirão. Lá na loja, pessoal, vocês vão poder provar eles com as geleias, nossas geleias doces, né? E com o nosso famoso doce de leite. Aqui eu não posso servir com doce de leite, senão desarmoniza o paladar de vocês. O vinho vai ficar amargo. Mas lá na loja, pessoal, doce de leite fit da vovó. Quem faz a visita guiada aqui na Jolimon ganha uma degustação lá na loja da família Chaulet, que fica aqui próximo. Degustação de queijos, salames, doces. Aqui eles servem alguns queijos e salames para a gente harmonizar com os vinhos. Mas depois que você sair aqui da Jolimon, você pode ir lá na família Chaulet e provar mais de 35 tipos lá de queijos, salames, doces. Então, ó, já emenda um passeio no outro e aproveita. Pessoal, lombo de porco defumado. Pessoal, esse produto ele passa 7 dias imerso no tempero. Depois ele passa de 7 a 8 horas em sistema de defumação. E depois mais um dia inteiro, pessoal, mergulhado no óleo de urucum. A gente usa o óleo de urucum para selar ele, manter a umidade e o sabor do tempero. Lá na loja, pessoal, além das nossas geleias com pimenta, vocês vão poder provar o nosso famoso molho de whisky, estilo barbecue. E uma curiosidade, ele é zero gordura. Ele não tem nada de gordura. Então aqui no sul, pessoal, a gente chama ele de Che Protein. Esse moço bonito aqui, ó, fez a degustação só dos sucos de uva, porque ele não pode beber álcool ainda. Mas agora, no final do passeio, ele vai ter que ajudar a mamãe a sair da vinícola, né? Vai ter que me pegar pela mão pra eu conseguir andar em linha reta aqui, porque já tô meio tonta, gente. O vinho é rico em aromas, não é verdade? Você tem que ajudar o vinho a liberar esses aromas. Você bota ele na taça, faz esse movimento. Isso aqui vai liberar todos os aromas que ele tem. Depois você faz o teste, gira e cheira. Os aromas vão estar muito mais intensos. A gente vai lairar o vinho. Isso. Lairar o vinho. Pets, tá? Linha Jolipets. Essa linha aqui não é pro pet, tá, gente? É pro pai do pet, pro pai e pra mãe. Bom, o que aconteceu? Ano passado teve as enchentes do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe. A Jolimon foi ajudar a resgatar os animais em situação de risco. A gente resgatou todos esses animais, trouxemos para morar na vinícola com a gente, tá? Eles moram aqui hoje em dia. Tem o Tiquinho, a Francesca, tem a Ayla, o Alex, tem vários. Então, cada garrafa que a gente vende nessa linha Jolipets, onde a gente tem suave, tem tinto, seco, tem vários tipos de vinhos, a gente doa parte da receita para a instituição Amigo das Patas, que nos ajudou nesse resgate, tá bom? Então, é a nossa causa. Muito legal. Linha Jolipets. Esse queijo ele tem 2 anos de maturação. E esses 2 anos de maturação elimina 96%
do teor de lactose dele. Então, se tem alguém que tem um probleminha com lactose, vai poder provar. Outra coisa, pessoal, ele é um parmesão, um dos 50 tipos de parmesão. Ele é mais firmezinho, mais durinho, mas quando você coloca na boca, ele é amanteigado, ele derrete. E vocês vão encontrar um final adocicado nele e cristais, pessoal. Esses cristais é devido ao longo tempo de maturação. Grana Padano, meu preferido, pessoal. A mineira que mora em mim, apesar de eu ser gaúcha, já tá aqui enlouquecida por esse queijinho. Não se preocupem com o nome dos produtos quando vocês forem ali na minha loja, tá? Porque aqui vocês estão numa degustação, é fácil a gente esquecer, né? Às vezes a gente sai de uma degustação de vinho sem lembrar o próprio nome, né? Vai lembrar o nome de um queijo. Poxa, nossos funcionários lá, eles são treinados, eles sabem exatamente quais os produtos que eu passo aqui e qual a sequência. Mas mesmo assim, pessoal, vocês vão ter a oportunidade de provar tudo de novo lá. Ah, que triste. Então, eu aguardo vocês após o passeio da Jolimon, 50 metros do lado esquerdo, fica a nossa loja. Eu vou chegar lá trocando as pernas, mas eu vou. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Um bom passeio e aguardo vocês na loja. Obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu peço por gentileza, no final do passeio do Wallace, vocês aplaudam ele também. Ele fica com ciúme da gente. Aquele morro ali, ó, onde tem as nuvens, fica a Vinícola Jolimon. E logo aqui ao lado, ó, é a Salamaria e Cutelaria Chaulé, onde tem a degustação gratuita de queijos, cachaças, tudo aquilo que eu gosto, né? E de graça, porque a gente fez o passeio aí na Jolimon, né? Mas ele é, gente, aberto ao público aqui. Se vocês não fizerem o passeio na Jolimon, quiserem vir fazer a degustação aqui, vocês podem também, é gratuito. E aí, saindo da vinícola, o passeio continua, vem todo mundo pra cá, né, pra fazer a degustação, porque os produtos realmente são de primeira. A gente tem muita coisa aqui na loja, ó. A família Chaulé, como o próprio nome diz, é uma empresa familiar que atua na produção de embutidos e cutelaria, mantendo uma linha de produção limitada, atendendo a região de Canela em mercados, feiras e adegas. Eles têm produtos de excelente qualidade, com uma grande variedade de queijos, e meu destaque aqui vai para o excelente Grana Padano, e salames, copas, lombo defumado, e para acompanhar tudo isso tem vários tipos de molhos, como o delicioso molho de uísque. Tem as pastas de alho com gorgonzola, bacon, cerveja e muitas outras. Aqui você também encontra doces, geleias, e aqui destaco as geleias feitas com vinho e espumante. Tem uma seleção especial de cachaças e licores artesanais, vinhos também, e a tradição na arte da cutelaria, com as facas produzidas e personalizadas com gravações feitas na hora. Desde 1950, as facas são feitas à mão com dedicação e precisão, seguindo os passos do vô Adelino. A loja é bem grande e com uma variedade enorme de produtos, e aqui tanto a visita quanto a degustação é gratuita, uma parada imperdível para quem visita a Vinícola Jolimon ou o Alpen Park. Aproveite para fazer essa parada deliciosa por aqui. Parte da carne e tanto a parte do queijo. E junto com esses produtos eu vou servir as geleias e os doces também para vocês provar, tá? Eu vou iniciar a degustação com o nosso lombo defumado. Esse é um produto que ele é zero gorduras. Ele passa 12 horas numa defumação a lenha, 7 dias no tempero. Esse daqui é um dos primeiros produtos que apresenta lá na vinícola, pessoal. Para quem já provou os vinhos lá, ele serve lá, ó. Você pode ir chegando aí, pode ir pegando seu pedacinho. Esses quatro aqui tudo. Abacaxi, pimenta e mel, tá? Esse queijo aqui ele é feito de duas bases. Ele é a base de iogurte e requeijão. Ele é o principal queijo usado nos fundis aí de Gramado e Canela, tá? E você vê agora uma pasta de alho poró com queijo. E se você não vem para Canela em breve, mas se interessou pelos produtos da loja, pode comprar através do WhatsApp de vendas deles, que está aí na tela. Eles te enviam o catálogo com todos os produtos e enviam para o Brasil todo. Digam que foi indicação da Fernanda do canal Por Onde Andei e não deixem de pedir e provar o queijo Grana Padano.
Espero que tenham gostado de conhecer mais esses 2 passeios imperdíveis em Canela com a gente, mas Canela ainda tem muito mais a oferecer para você. No próximo vídeo vamos te levar para conhecer um lugar que é impossível passar indiferente por ele, o impressionante Space Adventure, o parque da NASA. Continue aqui comigo até o próximo vídeo e a próxima viagem.